Bom dia, nós já estamos de volta com o seu estilo de vida. Hoje é dia 30 de outubro e para quem não sabe, hoje é o dia da luta contra o reumatismo. O reumatismo, que é um grupo tradicionalmente conhecido como um grupo de diferentes doenças que podem atingir o sistema músculo-esquelético, tecidos, tendões, ligamentos, ossos e de forma aguda ou crônica, podendo ser degenerativa, cursando na maioria das vezes inflamações, aquele inchaço, calor, vermelhidão e perda da função dessas estruturas. E é a respeito deste assunto que nós vamos falar hoje no nosso quadro Fique por Dentro. E aqui ao meu lado já está a Rosana Barros, ela que é reumatologista, e ela vai estar respondendo algumas perguntas. E se você tiver alguma, é só você ir lá na nossa página no facebook.com/estilovida, que nós estaremos respondendo aqui ao vivo para você. Rosana, bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Bom dia, Tami, bom dia a todos os telespectadores, bom dia. Estamos aqui hoje para responder as dúvidas sobre doenças reumáticas, sobre reumatismo. E como é que a gente pode estar identificando o reumatismo, Rosana? Bom, a identificação das doenças reumáticas é uma das principais características, que é comum, a maioria delas, é a dor, A dor, como você já explicou, essas doenças elas acometem com muita frequência o sistema músculo-esquelético. Então, músculos, ossos, articulações, ligamentos, tendões, essas são as características principais, sinais de alerta. No entanto, elas não se limitam somente ao sistema músculo-esquelético. Algumas dessas doenças elas são sistêmicas, elas vão muito além disso, elas podem dar manifestações de pele, em outros órgãos, sistemas, como os pulmões, os rins, mas de uma forma geral, o sistema músculo-esquelético, articulações, ossos, músculos são os mais comuns e principalmente pela forma de apresentação da dor ou da fraqueza ou da limitação da função da articulação, do músculo. E Rosana, no intervalo nós estávamos aqui conversando a respeito da questão daqueles dias em que o clima aqui na cidade, porque aqui o clima é quente, mas em alguns casos, em alguns dias a temperatura ela baixa. E quando ela baixa, as pessoas sentem aquelas dores no joelho e falam: meu reumatismo está associado à questão do clima com essas dores? Essa é uma pergunta muito comum e é muito mais um mito, mas na verdade tem um fundo de verdade. A grande questão do frio com relação à dor, à manifestação de doença reumática, é que algumas pessoas elas têm uma sensibilidade aumentada ao frio para a dor. O frio ele não causa doença, ele não é motivo de agravamento ou de surgimento de doenças. Porque eu vou me expor ao frio, eu vou desenvolver uma doença, isso é um mito. Mas no frio algumas pessoas ficam mais sensíveis à dor e a doença que já existe, é pré-existente, ela se torna mais sintomática. E quais são as principais doenças reumáticas? As principais. Na verdade, existem doenças muito comuns na reumatologia, algumas que são verdadeiros problemas de ordem pública, que certamente a maioria das pessoas que estão nos assistindo conhecem alguém ou tem um familiar que tem problema dessa doença. Uma das mais conhecidas é a osteoporose, que é muito comentada, existe muita campanha na prevenção, principalmente no tratamento da osteoporose, que se caracteriza principalmente pela redução da resistência óssea, levando a fraturas e, como eu falo, resistência, aquela capacidade do osso de absorver um impacto, uma força, se manter íntegro, não quebrar. E um determinante importante é a massa óssea, A concentração de cálcio, não só a concentração, mas a qualidade desse cálcio, do osso, dessa massa óssea. É extremamente comum, principalmente nos idosos, nas mulheres pós-menopausa. Outra muito comum é a osteoartrite. Essa é mais conhecida com o nome de artrose, há quem fale em bico de papagaio, Eu acho que muitas pessoas também são portadoras, é extremamente comum na prática da reumatologia. É uma doença em que ocorre uma fragilidade, um desgaste, simplificando, da cartilagem do osso. Em resposta a isso, o osso, que deveria estar protegido por essa cartilagem, ele reage a isso se deformando, formando projeções ósseas, que são conhecidas como bico de papagaio. Existe uma reação inflamatória dentro da articulação, resultando em dor, em limitação funcional, às vezes em impotência funcional mesmo, podendo ser realmente limitante. Também muito comum, a fibromialgia é outra doença muito comum, que é uma doença que não tem gravidade, mas ela diminui muito a qualidade de vida,
dos pacientes que são portadores dessa doença, porque ela cursa com dor. É uma dor de origem crônica, né? A evolução é bem arrastada e bastante limitante. Altera o sono, dá distúrbios do humor, insônia. E existem outras que são menos frequentes, menos comuns, mas também muito importantes, como a artrite reumatoide, que é extremamente limitante, deve ser tratada para impedir o desenvolvimento de deformidades. O lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença um pouco mais rara, menos comum, mas não é rara. Entendi. E que pode ter manifestações sistêmicas e pode ser inclusive uma doença grave em alguns casos. Entendi. E Rosana, também essas características, o porquê do reumatismo, ele pode estar relacionado, pode ser genético, está relacionado a alguma questão de excesso de exercícios? Qual é a principal causa das pessoas terem reumatismo? Bom, a determinação de uma doença, surgimento de uma doença reumática, ele, na maioria dos casos, não tem um fator único determinante. O fator genético, ele é muito importante, ele é o fator em que predispõe, né? E que quando num terreno de uma predisposição genética, você tem uma herança genética em associação com diversos outros fatores, esses diversos fatores geralmente vêm fatores ambientais, exposição a determinados vírus ou bactérias, com a presença, às vezes, de uso de determinados medicamentos, exposição a produtos químicos, estresse emocional, questões hormonais, às vezes, também interferem. Então, todos esses fatores em um terreno de predisposição genética podem levar ao surgimento da doença. Entendi. E também o reumatismo, ele não só acomete as pessoas idosas, existem casos também de crianças, não é mesmo ou não? Com certeza, esse é outro mito, né, das doenças reumáticas. As doenças reumáticas, elas acometem da criança ao idoso. Todas as faixas etárias podem apresentar doenças reumáticas. É claro que existem aquelas que têm predileção por determinadas faixas, mais comumente em alguma fase da vida. As doenças do idoso, do adulto, elas são comuns, mais comuns, mas existem muitas doenças que também ocorrem em crianças, inclusive às vezes até recém-nascidos podem ter doenças reumáticas. Entendi. E existe alguma forma de evitar o reumatismo? Algumas doenças, a maioria delas podem ser prevenidas ou podem ser diagnosticadas numa fase precoce, isso é muito importante. Aquelas que não podem ser prevenidas, elas podem ser diagnosticadas numa fase precoce. E as que podem ser prevenidas, elas dependem de vários fatores. Uma que pode ser prevenida, isso deve ser trabalhado em cima dessa prevenção, é a osteoporose. Né? A osteoporose com a aquisição de uma boa massa óssea, a fase de ganhar uma boa massa óssea é a infância e a juventude, a gente ganha osso, uma boa qualidade de osso até os 20 anos, 25 anos, a partir daí estabiliza e depois na menopausa, no caso das mulheres, vai haver a perda, uma perda bastante significativa e rápida nos primeiros 5 anos. Então, estimular as crianças a comerem alimentos, né, ricos em cálcio, derivados. A vitamina D é extremamente importante no metabolismo do osso e também na prevenção de várias outras doenças. E aí entra a exposição ao sol, que é fundamental. 15 minutos de sol por dia é extremamente útil, necessário, ativa a vitamina D, fortalece o osso e previne contra uma série de doenças. E é por isso que as mamães, quando os bebês são recém-nascidos, logo nas primeiras horas da manhã, elas levam os bebês para tomar o sol, justamente por isso, não é? Exatamente, mas não só os bebês, os adultos, os idosos, todas as pessoas deveriam ter um mínimo de uns 10 a 15 minutos diários de exposição ao sol. Até porque é importante também, porque em crianças é mais difícil, eu acredito que para os pais seja mais difícil detectar que elas têm algum problema relacionado ao reumatismo, né? E às vezes acabam fazendo medicações, colocando medicações nas crianças, o quanto elas deveriam primeiro consultar um médico, né? Com certeza, em todas as situações, a orientação médica é fundamental, mas é bom que as pessoas tenham esse conhecimento, né, da importância de medidas simples, muitas vezes, de uma boa alimentação saudável, exposição ao sol, exercício. Eu vi a matéria da hidroginástica, é um exercício, assim, um verdadeiro aliado, né, nas doenças, no tratamento, na prevenção das doenças reumáticas, hábitos saudáveis de vida e estar atento, alerta a essas alterações, alguns sinais como dor, fraqueza,
incompetência ou limitação na utilização de determinada articulação ou membro. Ok, Rosana, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós estamos de volta e vamos estar respondendo a mais questões, a mais dúvidas relacionadas ao reumatismo. Nós voltamos já.